Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para geral sempre e, claro, se inscrevendo no nosso canal Fanático Vascaíno. Bom, claro que o principal assunto ainda será a repercussão da decisão da injustiça de ontem, do que fizeram mais uma vez com a história do Vasco, que hoje vai escrever um novo capítulo, porque os presidentes de poderes do Vasco, associativo e da SAF, junto com os vice-presidentes, ou seja, as diretorias, eles estarão reunidos hoje em São Januário para simbolicamente fazer um novo ato para o torcedor e mostrar os caminhos que serão tomados em busca da liberação de São Januário para uso do seu torcedor. Vamos falar também da preparação para o jogo com o Bahia. Tem jogo, né? Domingo a gente fala pouco durante a semana, mas tem bola rolando para esse importante desafio lá em Salvador. Vamos embora? Então vamos para cima, vamos falar muito sobre isso, mas antes, quero dar esse recado aqui da T4T, a Time for Travel. Tá vendo aqui, ó? Esse elevador do Hollywood Studios, você tem coragem de ir? Ah, eu fui. Toda vez que eu vou a Orlando, eu tenho que passar lá. É uma aventura que você pode viver sendo assessorado pelo time da T4T. Meu amigo Fernando Neto e toda a equipe dele, eles estão esperando vocês de braços abertos. Assessoramento nos parques, os ingressos, aluguel de casa, carro, toda a hospedagem que você precisar, tudo isso e muito mais com o timaço da Time for Travel. Então não perca tempo. Está na descrição do nosso vídeo também, vai viajar, já agenda. Ah, vou viajar só em setembro de 2024, daqui a um ano. Legal, já agenda a sua viagem, já marca tudo, porque o desconto é lá em cima, é elevado com o timaço da Time for Travel. Depois, no final do vídeo, tem um recado especial do Fernando Neto. Bom, preparação para o jogo com o Bahia, tem jogo, domingo lá em Salvador. Jair e Barros estão disputando a vaga do Zé Gabriel. Eu não sei porque o Cocão não está entrando nessa, provavelmente treino, né? Como a gente não acompanha os treinamentos, mas provavelmente o treinamento não tem sido bom do Cocão, porque é um jogador de mais marcação. Ah, mas o Barros marca e sai para o jogo. Verdade. Jair marca e sai para o jogo. Não é verdade. O Jair não tem essa característica. Ele é um jogador que atua na função, mas ter a característica aí é bem diferente, né? Enfim, são as opções que tem o Ramon Dias para o jogo com o Bahia. Vai ser um jogo bem difícil, adversário direto, o Vasco tem que vencer. Ah, mas fora de casa não importa, eles vieram aqui e venceram. Agora o Vasco tem que dar o troco e vencer lá, porque precisa somar esses 3 pontos na luta para ficar na primeira divisão e principalmente para o quanto antes sair da zona de rebaixamento. Até porque o Vasco tem alguns desafios importantes pela frente. Depois do Bahia, para 13 dias, enfrenta o Fluminense. Nilton Santos ou Volta Redonda? Com a decisão ainda da injustiça, o Vasco não pode receber público em São Januário. E não pode jogar sem público. O Vasco tem que jogar com público, seja onde for. Agora, não acho que o Vasco tenha que sair do Rio de Janeiro, viajar, pegar um avião, porque nesse momento precisa estar perto do torcedor e deslocar o mínimo possível, porque na semana do jogo do Fluminense, Fluminense sábado, depois terça-feira o Curitiba e no outro sábado, lá em Minas, o América Mineiro, aquele jogo atrasado. Então, em 7 dias, eu acho que vai fazer 3 jogos. Evitar o deslocamento é importante para minimizar o risco de perder jogador e não treinar, porque o Vasco precisa treinar. Todo time precisa e recuperar o pós-jogo. Então, provavelmente o jogo será com o Fluminense no estádio Nilton Santos. E aí, aquilo que eu já falei aqui várias vezes, é retribuir o que a diretoria fez no Clássico no Maracanã, 90-10 e ponto final. Bom, vamos falar sobre São Januário. Vocês estão vendo aqui, estou colocando para vocês aqui essas artes, na verdade, do time do Observatório Rio, né, do Trabalho Ponto Rio, que realizou esse levantamento para você perceber o quanto impacta no comércio informal, nas redondezas de São Januário, da população da Barreira que vive dos jogos e que, às vezes, até em um jogo só do mês, fatura do mês inteiro. 60%, mais 60% caiu da renda dessas pessoas. Aliás, proponho a você, torcedor, se puder,
ir a São Januário domingo. Pô, mas não tem jogo lá. Verdade. Mas vamos movimentar o comércio local como se tivesse jogo. Vamos assistir por lá. Ah, Fábio, pede para a diretoria botar um telão. Pode ser, mas não precisa da diretoria fazer esse movimento. Esse movimento parte da torcida. E já tenho visto algumas organizadas fazendo esse movimento, alguns perfis também. Legal, tô dentro. Eu só não consigo ir por conta da questão técnica para transmitir o jogo. Mas apoio, divulgo, e se você for a São Januário, mande vídeos. Vai ser bem legal. Porque essas famílias precisam do jogo, do dia a dia. E o jogo faz toda a diferença. Então, se tivermos público em São Januário, com certeza teremos consumo. Ontem mais uma injustiça foi feita e hoje o presidente Jorge Salgado, o diretor-presidente da SAF, Lúcio Barbosa, e os outros poderes que compõem o associativo e a SAF estarão reunidos em São Januário a partir de 1h30 da tarde para poder explicar o passo a passo agora, né? Está em Brasília o recurso do Vasco, protocolado para que Gilmar Mendes faça a apreciação do recurso para liberar o estádio de São Januário. Como bem disse o Lédio Carmona ontem, depois de 96 anos, descobriram que São Januário fica numa área cercada por uma comunidade carente. E nessa comunidade carente, como em muitas ou quase todas do Rio de Janeiro, temos a atuação do poder paralelo, que só acontece porque o poder público, leia-se o Estado, falido, falhou e deixou com que esse poder paralelo tomasse conta e, tomando conta, impõe as próprias regras. E o Estado, que falhou, permitiu isso. Mas São Januário não é um circo para ser itinerante. Não dá para tirá-lo dali. Ele foi construído, o entorno cresceu porque tem São Januário, geração de empregos, geração de renda, de receita, mas o poder público entende que depois de 96 anos e milhares de jogos importantes, lá inclusive, como final de Libertadores, o estádio não pode mais abrigar uma partida com torcedores. Ah, mas o promotor Rodrigo Terra disse que vai, inclusive, o Vasco tem que botar, num termo de ajustamento de conduta, o TAC, a biometria. Isso vai ser fundamental. Perfeito. Acho ótimo o sistema da biometria. Quais estádios do Rio de Janeiro, recebem a biometria? Ou já tem em uso? Maracanã? Não tem. Newton Santos? Não tem. E olha que são estádios que foram reformados recentemente e com dinheiro público. E aí, torcedor? Nós vamos ficar correndo em círculo até quando? Aí o governador, Cláudio Castro, se aproveita e aparece para fazer esse discurso aí que vocês estão lendo. Tem eleição no ano que vem, ele vai apoiar alguém, em 26 tem a própria eleição para governador. Políticos sendo políticos, né? Mas eu respondi, por exemplo, aí nesse post dele, falei, curioso, né, o governador? A fala é legal, bonita, mas quando o assunto é Maracanã, licitação, o senhor não aparece para o jogo, né? Não defende o patrimônio brasileiro. Curioso. Mas, enfim, você, torcedor, já sabe, né? Tá aí, as cartas estão à mesa, você sabe. O Vasco espera revogar essa decisão esdrúxula da nossa Justiça do Rio de Janeiro contra a utilização de São Januário o quanto antes. Eu não sei se alguém tem interesse em que o Vasco seja rebaixado, porque é muito triste o que estão fazendo, a perseguição que está sofrendo o Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. É o único time, eu disse, o único time da Série A que depois do jogo com Goiás não pode jogar em casa com o seu torcedor. A punição tinha que acontecer. 4 jogos, desportivamente, o Vasco foi punido. E bem, e merecidamente, por conta da bagunça feita no estádio depois da partida. Mas, quando a justiça se envolve e resolve fazer justiça pelas próprias mãos, aí, amigo, virou pessoal, né? Enfim, é o Vasco
sempre lutando contra tudo e contra todos. Não vai ser diferente agora. E não vão rebaixar o Vasco, se é que esse é o desejo de alguns. Grande abraço, galera, e até mais tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Olha que vista maravilhosa. Estamos aqui, ó, bem em frente ao Castelo da Cinderela, aqui no Magic Kingdom, em Walt Disney World, para fazer um convite especial para você. Você que está querendo vir para Disney com todo conforto, com tranquilidade, para viver dias super mágicos, a T4T está aqui para te ajudar com tudo isso, tá bom? Você, seguidor do Fanático Vascaíno, tem um desconto exclusivo. Manda mensagem pra gente no @T4T Orlando, que a gente vai te ajudar a ter a viagem dos sonhos.